Após 2 anos, Faraó teve um sonho estranho. 7 vacas gordas saíam do rio e pastavam tranquilamente no campo. Logo em seguida, 7 vacas magras devoravam as gordas, e espigas secas consumiam as boas. Faraó acordou perturbado. Era apenas um sonho, ou seria mais que isso? Faraó chamou todos os sábios e adivinhadores do Egito, mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro se lembrou de José. O rei mandou chamar José. Ele saiu da prisão, se barbeou, trocou de roupa e se apresentou diante de Faraó. José disse: "Não está em mim, mas Deus dará a resposta." E explicou: "As vacas e espigas representam 7 anos de fartura e 7 anos de fome." José aconselhou: "Escolha um homem sábio para guardar alimentos durante a fartura, e assim o Egito sobreviverá à fome." Faraó ficou impressionado. Disse: "Não há homem mais sábio que José." E o fez governador de todo o Egito. Durante 7 anos a terra produziu com fartura. José organizou tudo com excelência, enchendo celeiros. Então vieram os anos de fome. Mas no Egito havia pão. Pessoas de toda parte vinham comprar comida de José. Mesmo em terra estrangeira, Deus estava com José. A fome não destruiu, pois Deus havia formado a terra com propósito e cuidado. Com a fome assolando a terra, Jacó reúne seus filhos e ordena: "Vão ao Egito e tragam mantimento, para que vivamos e não morramos." Os 10 irmãos de José partiram rumo ao Egito. Entre os muitos povos famintos, ali estavam eles, sem saber que o destino os levaria a um reencontro inesperado. José reconheceu seus irmãos imediatamente, mas escondeu sua identidade. O coração apertou, mas sua missão era maior. "Vocês são espias", acusou José. Os irmãos, apavorados, tentavam se defender, sem saber que falavam ao próprio irmão que venderam. José os colocou na prisão por 3 dias. Era tempo de reflexão. Mesmo diante da dor do passado, ele buscava cumprir um propósito maior. Para testar a verdade deles, José prende Simeão e ordena que tragam Benjamim. Lágrimas escondidas falavam mais que palavras. Surpresa! O dinheiro havia sido devolvido aos sacos. Os irmãos se encheram de temor, perguntando: "Que é isto que Deus nos tem feito?" De volta a Canaã, os irmãos relatam tudo ao pai. Jacó sente o peso da perda e da incerteza quanto a Benjamim. Rúben oferece até seus filhos como garantia. Mas Jacó ainda teme, pois Benjamim é tudo que lhe resta. Rúben oferece até seus filhos como garantia. Mas Jacó ainda teme, pois Benjamim é tudo o que lhe resta. A fome continuava intensa em Canaã. Sem alternativas, Jacó pede aos filhos que voltem ao Egito buscar alimento. Judá, assumindo a liderança, afirma que só voltarão ao Egito se Benjamim for com eles, como exigiu o governador. Jacó aceita a condição com o coração apertado. Envia presentes, dinheiro dobrado e confia em Deus para proteger seus filhos. Os irmãos descem ao Egito novamente, desta vez com Benjamim. O reencontro com o poderoso governador está prestes a acontecer. Quando vê Benjamim, seu irmão mais novo, José se emociona profundamente, mas ainda mantém sua identidade em segredo. Para surpresa dos irmãos, são levados à casa de José e tratados com respeito. Temem, mas são bem recebidos. No almoço, José se emociona e serve a todos, dando a Benjamim 5 vezes mais. Um gesto simbólico e cheio de afeto. José pergunta por Jacó: "O pai que tanto ama?" Os irmãos respondem com reverência: "Ele está bem, ainda vive." José mal consegue conter suas emoções. Entra em um quarto e chora em silêncio, com o coração cheio de saudade. Sentados em ordem perfeita, os irmãos se olham maravilhados. Como aquele homem sabe tanto? O plano de Deus está em pleno andamento. José planeja testar seus irmãos novamente. Ele dá uma ordem ao seu servo:
encher os sacos com mantimento e colocar seu copo de prata no saco de Benjamim. Logo ao amanhecer, os irmãos partem de volta para Canaã, sem saber o que estava escondido entre eles. José envia seu servo para persegui-los. Ele os alcança e diz: Por que pagaram o bem com o mal? O copo do meu senhor está entre vocês. Cada um abre seu saco. Para o desespero de todos, o copo de prata é encontrado no de Benjamim. Eles rasgam as vestes em tristeza e retornam à cidade, prontos para enfrentar o governador novamente. Prostrados diante de José, os irmãos tentam se justificar. Judá assume a culpa e diz: Estamos em tuas mãos. Somos teus servos. José responde: Apenas aquele com quem o copo foi encontrado será meu servo. Os outros podem voltar em paz. Judá implora: Se Benjamim não voltar, nosso pai morrerá de tristeza. Deixe-me ficar no lugar dele, como escravo. O coração de Judá se revela. Ele se oferece no lugar do irmão mais novo, demonstrando amor e arrependimento verdadeiro. José se emociona profundamente. Está prestes a revelar quem ele realmente é. Mas esse momento será no próximo capítulo. José não aguentou mais segurar a emoção e pediu que todos saíssem. Sozinho com seus irmãos, seu coração estava prestes a se abrir. O choro de José ecoou tão forte que até a casa de Faraó ouviu. Era o desabafo de anos guardados no coração. Entre lágrimas, ele se revela: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas os irmãos estavam paralisados, sem reação. José pediu que se aproximassem e explicou que tudo foi plano de Deus para salvar vidas, e não para trazer culpa. Ele explicou que Deus o enviou antes, para preservar a vida deles e garantir um grande livramento. José se lançou ao pescoço de Benjamim e chorou. E todos se abraçaram em um momento de perdão e alegria. Ao saber da notícia, Faraó se alegrou e mandou José levar carros, mantimentos e o melhor da terra para buscar Jacó. José presenteou cada irmão e mandou 10 jumentos cheios de trigo, pão e provisões para seu pai. Ao ouvir que José estava vivo e era governador no Egito, Jacó ficou sem fôlego até ver os carros que seu filho enviara. Revigorado, Jacó declarou: Basta, meu filho José vive. Irei vê-lo antes que eu morra. Jacó partiu com tudo o que possuía e parou em Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Ali, o céu se abriu para algo grandioso. Durante a noite, Deus falou com Jacó em uma visão: Não temas descer ao Egito, pois ali farei de ti uma grande nação. No amanhecer seguinte, Jacó e toda sua descendência começaram a jornada ao Egito, usando os carros enviados por Faraó. Jacó levou seus filhos, netos, filhas e todos os seus bens. Uma jornada marcada pela fé e pela promessa. A Bíblia lista cada um dos filhos e netos de Jacó ao todo. 70 pessoas compunham a casa de Israel que desceu ao Egito. Jacó enviou Judá à frente para encontrar José e guiar a família até a terra de Gósen. Ao ver seu pai, José correu e o abraçou chorando por muito tempo. Jacó disse: Agora posso morrer em paz, pois vi que você ainda vive. José orientou seus irmãos sobre o que dizer ao Faraó, que eram pastores desde a juventude para que pudessem habitar na terra de Gósen. José levou seus irmãos à presença de Faraó, iniciando uma nova fase para o povo de Israel no Egito. Na terra de Gósen, a família de Israel encontrou abrigo, prosperidade e a certeza de que Deus estava com eles em todo o caminho. José apresentou 5 de seus irmãos a Faraó. Eles explicaram que eram pastores e pediram para habitar na terra de Gósen. Faraó atendeu ao pedido e deu o melhor da terra a Gósen, para que a família de José pudesse viver e prosperar.
Jacó foi levado à presença de Faraó e o abençoou, compartilhando sua longa história de vida. A fome se agravou, atingindo o Egito e Canaã, e todos dependiam de José para conseguir alimento. Quando o dinheiro acabou, o povo entregou seu gado em troca de pão, e José o sustentou durante o ano. No ano seguinte, venderam suas terras e se ofereceram como servos de Faraó para sobreviver. José estabeleceu que 1/5 da colheita seria de Faraó, e o restante ficaria com o povo para sustento. Enquanto isso, Israel prosperava em Gósen, multiplicando-se e frutificando muito. Perto da morte, Jacó pediu a José que o sepultasse na terra de seus pais e não no Egito. José jurou a seu pai que faria conforme seu pedido. Jacó então se inclinou em gratidão, aguardando em paz o seu descanso. Um mensageiro chega apressado à casa de José. Teu pai está enfermo. Sem demora, José se prepara para visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando soube que José estava vindo, Jacó, também chamado de Israel, reuniu forças e se sentou sobre a cama, pronto para abençoar seu filho e netos. Jacó recorda a José o dia em que Deus lhe apareceu em luz, na terra de Canaã, prometendo fazê-lo frutificar e multiplicar, e dar a terra à sua descendência para sempre. José apresenta seus filhos, dizendo: eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. Jacó pede para que se aproximem, desejando abençoá-los. Os olhos de Jacó já não viam bem, mas seu coração reconhecia. Ele abraça e beija seus netos, emocionado por vê-los. José posiciona os filhos, mas Jacó cruza as mãos de propósito, colocando a direita sobre o menor, Efraim, e a esquerda sobre Manassés. Jacó abençoa José e seus filhos, invocando o Deus que guiou Abraão e Isaque, pedindo que Efraim e Manassés se multipliquem em número como peixes na terra. José tenta mudar a mão de Jacó, dizendo que Manassés era o primogênito, mas Jacó recusa, afirmando que sabia o que estava fazendo. Jacó declara que ambos serão grandes, mas Efraim será maior que seu irmão, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. Antes de partir, Jacó assegura que Deus estará com eles e lhes dará a terra de seus pais, concedendo a José uma herança especial conquistada com luta. Jacó, sentindo que seus dias estavam chegando ao fim, chama todos os seus filhos para revelar o que aconteceria nos tempos vindouros. Ele começa por Rúben, o primogênito, lembrando sua força e honra, mas também advertindo que não manteria a excelência por causa de seus erros. Simeão e Levi são repreendidos pela violência e dureza de coração, e Jacó anuncia que seriam dispersos entre Israel. A Judá, Jacó declara honra e liderança, dizendo que o cetro não se afastaria dele, até que viesse aquele a quem pertence. Zebulon é comparado a um porto seguro, enquanto Issacar é visto como um jumento forte que carrega peso, valorizando o descanso e a terra boa. Dan julgará seu povo. Gade enfrentará ataques. Aser dará alimentos deliciosos. E Naftali será rápido e formoso em palavras. A José, Jacó dá uma bênção abundante: força, proteção divina e prosperidade, além das gerações passadas. Benjamim é comparado a um lobo valente, que ataca pela manhã e reparte o despojo à tarde. Jacó pede para ser sepultado com seus pais, na cova de Macpela, junto a Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Concluindo suas palavras, Jacó se deita, recolhe os pés e parte, sendo reunido ao seu povo. José se lançou sobre o rosto de seu pai Jacó, chorando e o beijando com grande dor no coração. Ele ordenou aos médicos do Egito que embalsamassem seu pai, e durante 70 dias todo o Egito chorou por Israel. Passado o luto, José pediu permissão a Faraó para sepultar seu pai na terra de Canaã, conforme havia prometido. Faraó autorizou, e José partiu com uma imensa comitiva para honrar seu pai. Na eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande lamentação por 7 dias. E, como Jacó havia ordenado, sepultaram-no na cova de Macpela, junto aos patriarcas. Após o sepultamento,
Os irmãos temeram que José se vingasse por todo o mal que lhe fizeram. Mas José os tranquilizou, dizendo: Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Já idoso, José fez os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos quando Deus os conduzisse à terra prometida. José morreu aos 110 anos. Foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito, aguardando o dia de sua partida para Canaã,